Vamos aos debates eleitorais, meus amigos. Bora? Legislativas. Pá, a cena do Casey Neistat vai ser muito difícil ver, né? Porque já se sabe que pá, estes vídeos normalmente são longos e nós não temos aqui tempo. Depois vamos jogar Skulls and Bones. Pessoal, está em open beta, o Skulls and Bones. Bem, bora lá. Mariana Mortágua versus Rui Tavares. Este debate vai ser interessante, vamos lá ver. Boa tarde, seja bem-vindo no debate desta tarde para as eleições de 10 de março. Vão estar frente a frente a coordenadora do Bloco de Esquerda e o porta-voz do LIVRE. O sorteio ditou que comece Mariana Mortágua e termine Rui Tavares. Muito boa tarde aos dois. Já vamos falar das vossas propostas, mas antes de as analisarmos, e começando pela Mariana Mortágua, no último debate trouxe o caso da sua avó a propósito da lei das rendas. O tema levantou várias dúvidas e a Mariana Mortágua chegou a ser acusada de ser mentirosa. Quer esclarecer exatamente o que é que aconteceu? Não. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Não quero esclarecer. Quero, antes de mais, uma pequena nota para dizer que estes debates são muito importantes. Eu respeito todos e acho errado que se mudem as regras do jogo a meio do jogo. Acho que a postura perante os debates dita também a postura com que cada um de nós está na política e Luís Montenegro definiu-se nessa postura. Luís Montenegro não está aí para se defender, Mariana. Isso é um bocado feio. Quando tiverem o debate, agora já não vão ter, mas quando o Rui Tavares debater contra o Nuno Melo, pode fazer esse reparo no início do debate, mas estar a usar o tempo de um debate eleitoral entre o LIVRE e o Bloco de Esquerda para fazer esse reparo é um bocado usar triste. Alguns debates e acho que era importante que os fizesse todos a bem da democracia e do esclarecimento. E é também a bem da democracia e do esclarecimento que faço as declarações e as mantenho sobre a lei das rendas que foi aprovada em 2012. Toda a gente conhece essa lei das rendas, muita gente a sentiu na pele. Um idoso que falhasse uma comunicação ou que não respondesse durante 30 dias poderia ter um aumento de renda ilimitado ou até uma situação de despejo. Mas queres mesmo o que é que aconteceu efetivamente com a sua avó? Mesmo o regime de salvaguarda que foi instituído era um regime que tinha um prazo de 5 anos. Isto é tão Portanto, imaginemos a crueldade de dizer a um idoso com 70... É mesmo embaraçoso, meu. A sério, genuinamente. Pá, aqui ela só tinha uma hipótese, que foi apanhada a mentir. Era só, dar come clean e dizer, olhem, usei inventei uma situação só para fazer... Ela nunca vai dizer isso, como é lógico, não é? Mas foi isso que aconteceu. Ela inventou uma situação para dar força à ideia que ela queria. E claramente isto não aconteceu. Portanto, ela só tinha uma hipótese aqui, que era dizer às pessoas aquilo que é realidade. Porque já foi apanhada, efetivamente, já foi corroborado. Era só dizer isso, pá. Que só está protegida até aos 75, ou que aos 75 só está protegida até aos 80. Essa lei, quando foi aplicada, ela fez com que todos os idosos que tinham um arrendamento, independentemente da sua situação, ficassem em sobressalto. Porque não sabiam o que ia acontecer, porque sentiram que se estivessem acima do acontecimento, se não tivessem informação, tudo poderia acontecer e que estariam desprotegidos. A minha avó sentiu esse sobressalto e acho que não foi a única. Muitas avós e muitos avós que tinham contratos de arrendamento. Mas a sua avó cumpriu os requisitos à data para ser expulsa? O que eu digo e mantenho é que em 2012 foi aprovada uma lei muito cruel. Por amor de Deus! Isto é ridículo, desculpa. Quiseram com que quem não fosse capaz de responder atempadamente, que não tivesse informado, e mesmo sendo capaz de responder atempadamente, tendo um regime de salvaguarda que era meramente temporário, criou um regime de insegurança e de sobressalto em todos os idosos, não só nos idosos, mas particularmente nos idosos, que a partir do momento em que recebiam uma carta de senhorio, ficavam em sobressalto sem saber o que lhes podia acontecer. E esse é um medo que foi sentido e que eu acho que foi de uma enorme crueldade. Mas acabou por não me responder se a sua avó efetivamente cumpria esses requisitos à luz do novo regime de arrendamento urbano do ano de 2012. Não faz muito sentido discutir as questões particulares. Eu acho que o que eu disse e mantenho é que cada idoso terá tido a sua situação particular. Todos eles situações diferentes. Mas neste caso, eu lá está, eu não discordo com a premissa, meu. Mas foi tão errado. É que depois lá está. Qual é que foi o objetivo de trazer a avó dela para a Berlinda? Fica mesmo. Ela era só admitir que não devia ter trazido o exemplo da avó dela. Era só isso. Era só dizer isto e pronto. Era só dizer, olhem, tive errada nesta situação, não devia ter trazido o exemplo da minha avó.
pá, as pessoas avançavam, meu. Mas há uma coisa comum entre todos os casos, que é o sobressalto e o medo daquilo que há. Ela até pode ter razão nesta premissa, de evidentemente terem existido idosos na altura que tinham medo de receber cartas. Pá, mas... acontecer. E essa é a maior das crueldades daquela lei que foi aplicada em 2012 e que resultou na expulsão de muitos idosos. Como nós sabemos, esses casos são públicos e foram acompanhados. Avancemos então. Rui Tavares, não sei se quer comentar no fundo já, até porque a Mariana Mortágua trouxe para o nosso debate a questão do posicionamento da Aliança Democrática, que avisou que, afinal, quem iria debater consigo era Nuno Melo e não Luís Montenegro. Boa tarde também aos telespectadores da SIC e boa tarde à Mariana Mortágua, apesar de eu estar um bocadinho chateado com a Mariana, porque depois do debate que ela fez com o Luís Montenegro, agora o Luís Montenegro não quer debater comigo e não quer debater com o Paulo Raimundo e, portanto, foi eficácia, mas foi pouca camaradagem, porque podias ter deixado um bocadinho para nós. Falando sério, é uma descortesia enorme. O livro não foi informado, a não ser por perguntas de jornalistas, portanto o PSD não teve a cortesia. Imaginem, é malta de esquerda, eles dão-se todos... Esta malta de esquerda, nesse sentido, há muito mais união à esquerda do que à direita, é um facto. E nota-se que já nos últimos debates das legislativas isto acontecia. Quem quer que seja. E vão continuar, dos com certeza. Eles não vão 3 líderes da coligação, a cortesia de falar diretamente, não sei se com o PCP, com a CDU, mas não com o LIVRE, certamente. É uma diferença de tratamento que, para alguém que quer ser primeiro-ministro, me parece especialmente grave. Então, como é que vai fazer nos debates quinzenais na Assembleia da República? Vai só responder a uns partidos e a outros manda responder um ministro ou um secretário de Estado? Não faço a mínima ideia. Quem quer ser primeiro-ministro tem que debater com todos os partidos que estão na Assembleia da República presente, até porque ainda há outra coisa. Esta lei, tal como ela existe... Não acho que no debate do Rui Rio com o Trim se tenham elogiado um ao outro. Acho que tiveram ali várias posições em que discordavam, outras em que estavam alinhados. Mas, por exemplo, onde achei isso foi entre o PAN e a IEL no 2022. Aí achei isso. Ela foi redigida no tempo em que Luís Montenegro era líder parlamentar do PSD e ele estava na Assembleia da República. E, portanto, foi o PSD e o CDS, entre outros partidos, que determinaram que a cobertura nas campanhas eleitorais e que os debates que precediam eleições deveriam contar com todos os partidos com representação parlamentar. Aliás, o LIVRE na altura protestou contra essa lei. Vocês vão reparar que nas últimas legislativas a esquerda estava toda virada contra o PS porque a geringonça tinha acabado e queriam genuinamente ver se conseguiam sacar uns votos ao PS e ganhar as eleições. E viraram-se todos contra o PS. Agora já estão todos amigos outra vez. O António Costa saiu do governo. Agora já está toda a gente amiguinha outra vez e já vão estar... Eu por acaso estou mesmo curioso para ver os debates entre o Pedro Nuno Santos, a Mariana Mortágua, o Rui Tavares e o Paulo Raimundo. Estou mesmo curioso para ver como é que vai ser esse debate. Porque, normalmente, eles já tiram-se todos à garganta uns dos outros. Agora... Que a escreveu e, portanto, está a faltar uma lei que está escrita. Mas ainda há outro aspecto que me parece mais inquietante. Luís Montenegro deixou, pelos vistos, que durante semanas... toda a gente presumisse que o debate era... Obrigado, Leonardo, todos os debates eram com ele. Saíram matérias na imprensa, fizeram-se calendários, todas as pessoas que conhecem os grafismos têm o nome das pessoas que participam nos debates. E, portanto, ele deixou que tacitamente as pessoas assumissem que um sim era um sim. E isto é muito grave com o Luís Montenegro, porque ele ao mesmo tempo está-nos a dizer que um não é um não. Que o seu não ao Chega é mesmo um não. Agora, o que eu quero saber é se esse não dele vale tanto como o sim que valia para estes debates. Eu espero que ele recue, até porque um debate que corra mal é sempre melhor do que um debate ao qual não se foi. E devo dizer que não sei se lá estarei, frente a Nuno Melo, frente a Gonçalo da Câmara Pereira, se quiser. É que é mais fácil, sinceramente, até é mais fácil para o Rui Tavares se for para lá o Nuno Melo. É bem mais fácil para esta malta de esquerda se for para lá o Nuno Melo. É que trucidar o CDS e as ideias do CDS não é uma coisa assim tão difícil. E então do PPM, meu Deus. Agora, frente ao Montenegro, já não sei se as coisas iam ser assim. Aliás, como se viu pela Mariana Mortágua. Eu acho que genuinamente, neste caso,
Não percebem que o Montenegro beneficia não ir ao debate. Mas espero que Luís Montenegro não cometa esse erro de não comparecer ao debate. Avancemos então para as vossas propostas. O Bloco de Esquerda e o LIVRE disputam mais ou menos o mesmo eleitorado e estão os dois disponíveis para fazerem parte de uma eventual solução de governo liderada pelo Partido Socialista. As ideias são da AD, não é do PSD, ou do CDS ou do BBM. Sim. Claro que sim. A minha pergunta... Porque cada partido não vai reclamar as suas ideias na coligação, claramente. Vão todos adotar as ideias uns dos outros. Claro que sim. E vão dar as mãos. Até porque o PSD e o CDS têm exatamente as mesmas ideias, claro que sim. Pergunta, e começando pela Mariana, aliás, eu vou-vos dizer uma coisa. Para mim, sinceramente, estar lá o CDS e o PPM nessa coligação, a única coisa que me faz é não querer votar na AD. Verdadeiramente vos distingue, Mariana Mortágua? Bom, temos um acordo sobre os nãos de Luís Montenegro, isso certamente, e sobre a sua validade. Eu acho que o Bloco e o LIVRE têm objetivos comuns. Derrotar a direita e conseguir uma maioria que vira páginas políticas da maioria absoluta, que encontre soluções para os principais problemas do país: saúde, habitação, educação. Há objetivos que temos que, de facto, são pouco falados, eu concordo. O Rui disse isso num debate ontem mesmo. A investigação, a educação, o clima são temas centrais e que os nossos programas desenvolvem e que não têm sido centrais nos debates, e temos certamente diagnósticos comuns. Aquilo que eu vejo acontecer nas próximas eleições é um entendimento geral à esquerda. Vive-se esse ambiente. Desculpem, malta. Vive-se esse ambiente. Nota-se claramente que eles estão preparados para isso. Todos. E o PAN provavelmente vai se aliar a esta malta e vão fazer uma grande coligação: PS, BE, LIVRE, PAN e CDU. Quase certeza absoluta que isto vai acontecer. Pois não sei, vamos ver. Não sei se vai ser suficiente para a maioria, mas quase certeza que isto vai acontecer. E depois aí vemos se a AD cede ou não e se coliga com o Chega. É isso que vai ser interessante perceber. Para os principais problemas, entre eles para o problema da habitação. O que mas não quer dizer aspectos que vos distinguem. A minha questão e era precisamente aí que eu ia chegar. Temos um diagnóstico comum, que é a pressão de luxo sobre o mercado imobiliário, sobre as cidades. O Rui falava ontem sobre Portugal estar no topo dos países que são procurados por milionários a nível mundial, e falava dos mega milionários de Dubai. Eu não podia estar mais de acordo, e por isso defendo que se proíba a venda de casas no centro das cidades, as zonas pressionadas, a não residentes. Ou seja, a venda de casas é para quem quer viver independente da sua nacionalidade e não para quem quer uma segunda casa, uma casa para passar meia dúzia de meses durante as férias. Na altura, o Rui fez-me uma acusação de demagogia nacionalista, de abrir as portas à... um governo da AD mais Chega só pelo facto de ser um breath of fresh air daquilo que temos tido. E sinceramente, é uma forma de calarmos de vez a malta do Chega com a questão de irem mudar o país, porque vão ter oportunidade para isso e duvido que vá acontecer, ok? Mas sinceramente preferia isso. Duvido uma coisa vos digo, eu não duvido que a Aliança Democrática seja capaz de se aliar ao Chega eventualmente, ok? Agora, a Iniciativa Liberal tenho mesmo muitas dúvidas. Mesmo, portanto, acredito que a Iniciativa Liberal fique fora desse governo durante 4 anos e que esteja a dar e faça oposição até ao governo, a esse governo de direita, provavelmente, para conseguir ganhar mais votos para as eleições de 2028. Demagogia nacionalista, eu acho que essa acusação não faz sentido, porque esta é, na verdade, a única proposta que consegue impedir essa procura ilimitada de milionários sobre o mercado da habitação, que está a fazer subir os preços, como diz o Banco de Portugal, que os preços em média são 95 superiores. Não, imaginem, eles coligarem-se com o Chega no final da cena, era matar o PSD, claramente. Era matar o PSD, claramente. Agora, vamos ver. 25% superiores em transações não residentes, ou como o INE diz no último boletim. Até porque sabemos que, enquanto nós não estancarmos esta procura milionária externa, que não procura Portugal para viver, mas para especular ou para passar meia dúzia de meses
por ano, é muito difícil que as outras medidas façam sentido, porque há sempre uma procura limitada por casas e por construção de luxo e por mercado de luxo que está a inflacionar o preço das casas. Rui Tavares. Mas se as pessoas constroem prédios de luxo e habitação de luxo, é já com o intuito de vender essa habitação de luxo à malta que tem dinheiro. Como é que se vai vender um prédio de luxo a pessoas que estão à procura de casa? Isso é a tendência do mercado, na realidade. Os construtores também não são estúpidos. Eles sabem perfeitamente que se estão a construir um prédio de luxo é porque há mercado para isso. E se calhar para vender um prédio com habitações normais não há. Para além desta demagogia nacionalista, o Bloco Central era teres uma maioria do Chega nas próximas eleições. Existir um Bloco Central era genuinamente teres uma maioria do Chega nas próximas eleições. E também alguma vez o PS coligava com a AD. E tal, usando as palavras da Mariana Mortágua, o que é que verdadeiramente distingue o LIVRE, o projeto do LIVRE, do projeto que o Bloco de Esquerda oferece aos portugueses? Bem, é uma citação em segunda mão, mas vamos lá. Eu não acho que a gente esteja a disputar eleitorados de esquerda, como dizia a peça antes do debate. Acho que se Eu não acho que o governo tenha a obrigação de sequer guiar o mercado, mano. Isso é um bocado... Para disputar eleitorado. Claro, acolhemos todos os partidos, acolhem todos os votos que venham de onde vêm. E que todos os partidos querem ter sempre mais votos, mais deputados, mais capacidade de representação. Mas acho que para o nosso país seria bem insuficiente, bem mau, se os partidos de esquerda estivessem só a disputar eleitorado uns aos outros, porque segundo as sondagens, neste momento, a esquerda precisa de ganhar terreno e, portanto, é o terreno que ontem, no debate que tivemos com o Rui Rocha, creio que fizemos por ganhar. No debate que a Mariana Mortágua fez com o Luís Montenegro, que o Bloco fez por ganhar. Toda a esquerda precisa de crescer. E, portanto, aqui acho que há, para uma governação que seja de progresso e de ecologia, que tenha um programa mais congruente e coerente do que tem o da direita, porque nós, na verdade, entre o que o Chega diz sobre... bem, enfim, o que quer que seja que o Chega tenha que... É aqui que a esquerda me perde. Sabem? Porque eles passam mais tempo a falar da direita do que... Porque eles, genuinamente, entre o LIVRE e o Bloco, eu tenho a certeza absoluta que há ideias distintas. Tem que haver nos programas. Não podem ser... Os programas não são cópias chapadas uns dos outros, que eu já os li. Na transversal, mas li. Não são cópias chapadas uns dos outros. Os partidos são diferentes e defendem coisas diferentes. Agora, pá, nesta ideia, sim, são iguais. E em grande parte das coisas, sim. Mas tem que haver distinções. E eu acho que eles deviam trabalhar nessas distinções em vez de estarem aqui a concordar um com o outro durante 30 minutos. E estarem a atacar a direita constantemente. Porque eu acho que não vai fazer... Dizer naquele momento para atingir o poder, que é a única coisa que lhes interessa. E o que a Iniciativa Liberal diz nas suas opções ideológicas. E depois o PSD, não há congruência nenhuma. Que o LIVRE acrescenta diferente? Mano, eu acho genuinamente que o LIVRE acrescenta mais diferente do que o Bloco de Esquerda. Sinceramente. Acho que é uma esquerda mais moderada e uma esquerda mais racional. Estás a ver? Pá, mas isto é só a minha perspectiva. Nesta altura, Rui Tavares, não convém assinalar as vossas divergências, porque algumas existem. Nós sabemos de onde viemos e sabemos que temos objetivos comuns. Bloco, agora, claro que há diferenças em relação a temas que são bem conhecidos, a Europa é um deles. Há diferenças também em relação a famílias políticas que representamos. O LIVRE é um membro de pleno direito do Partido Verde Europeu e, portanto, é uma família política afim, progressista, mas não exatamente a mesma do Bloco de Esquerda, e há diferenças também em relação ao método e à maneira como fazemos as coisas. Eu acho que, por exemplo, em relação a este tema, porque é que o LIVRE acredita que uma abordagem proibicionista não é a melhor num diagnóstico que é comum? É verdade que este excesso súbito de procura em Portugal fez subir o preço das casas todas. Estão a ver? É nestas coisas que eu prefiro muito mais o LIVRE. O regime proibicionista, que é aquilo que o Bloco quer, também não é uma coisa que eu fico extremamente confortável com. Acho que proibir, seja o que for, ou limitar, seja o que for, tem normalmente o efeito contrário. E aqui o LIVRE é muito mais moderado nestas visões.
económicas, pelo menos, e de tentativa de resolução de problemas. Daí eu gostar muito mais da visão do livro do que gosta do Bloco de Esquerda. Mesmo que no mercado global haja apenas uma parte ínfima desse mercado que procura casas em Portugal. Mas acontece que se a Iniciativa Liberal aqui há uns anos falava de 100 mil e agora fala de 250 mil casas, isto é 0,01% do mercado que num instante abarbataria essas casas em Portugal, comprando-as ainda por cima a 2 milhões de euros, 3 milhões de euros, começa a ser banal isto. E, portanto, isto faz subir casas que ainda há uns anos se vendiam por 500 mil e nós achávamos caras e que agora estão inacessíveis aos portugueses. Eu creio que proibir a venda a não residentes tem um problema de direito europeu. É verdade que a Dinamarca o faz, mas a Dinamarca tem derrogações especiais porque não faz parte do espaço de liberdade, segurança e justiça da União Europeia. Há aí um problema que não sei se foi inteiramente explorado, mas também é verdade que acho que há aqui um erro político. Não uso essa expressão de demagogia nacionalista, isso usei em relação ao Chega, porque, claro, aproveitou para cavalgar a onda de dizer que, bem, para alguma coisa vocês querem fechar as portas. Como é que o livro propõe ajudar a resolver este problema que se está a agravar? E achamos que se fizermos o que nós propomos quanto antes, ainda o podemos resolver a tempo. E que é uma proposta diferente da do Bloco. É uma proposta diferente da do Bloco. Qual é de ter uma sobretaxa do IMT sobre prédios de luxo. Pronto, e que essa sobretaxa que este mercado pode muito bem pagar sirva para um fundo de emergência na habitação para fomentar o mercado nos segmentos de classe média baixa e jovens. Imaginem, neste caso, esta sobretaxa não ia afetar nenhum de nós, não é? Porque ninguém vai estar a comprar empreendimentos de luxo, pelo menos jovens, digo eu. Agora depende das condições dessa sobretaxa. Essa sobretaxa até pode desincentivar efetivamente este mercado de luxo. É possível. Se calhar se um gajo estrangeiro quiser apostar aqui, chegar à conclusão que vai estar a pagar se calhar demasiado do que quer, afeta o investimento, mas lá está, não condiciona o mercado. Percebes? Há de haver sempre um contra de tomar as medidas em relação a isto. Há de haver sempre um contra, estás a ver? Eu também não sou propriamente fã da visão da IEL de que as coisas se resolvem sozinhas através de apostares na economia. Estás a ver? Mas quero perceber... Isto é o que se chama em linguagem técnica um imposto pigoviano, ou seja, pretende arrefecer as externalidades negativas de um mercado onde não há propriamente uma atividade legítima. Não é legítimo uma pessoa querer viver em Portugal. Mas não é quem constrói, Marcelo. O IMT, olha, finalmente, foi uma coisa boa dos debates, é que percebi efetivamente. O IMT não é uma taxa que taxa quem constrói. É quem vende, neste caso. Pode acabar por ser quem constrói, mas é quem vende e quem compra, neste caso. Portanto, é literalmente uma coisa para desincentivar esse mercado. Percebes? Se calhar poderá haver uma maior aposta na construção de casas normais, ditas normais, do que propriamente neste mercado de luxo. Mas não sei se vai ser... Não é ilegítimo que Portugal seja atrativo para estas pessoas, mas nós podemos aumentar os impostos de forma a que seja menos atrativo e que, se este mercado, que parece ser tão insensível ao preço, continua a comprar, mesmo com uma sobretaxa no IMT, ao menos isso serve para ajudarmos quem neste momento está sob a pressão de perder as suas casas. E devo dizer que de facto isso é muito sentido. Quer dizer, hoje eu sei que é dia 8. Não, é isto que ele está a explicar. Aquilo que ele quer fazer é do género. Ele cria esta sobretaxa. Se o mercado continuar na mesma ao rubro, este mercado de luxo, pelo menos através dessa sobretaxa, os fundos que vai gerar essa sobretaxa ele vai utilizar para amortecer o mercado, ou para pelo menos dar benefícios a quem quer investir em casas ditas normais, percebes? Que não pertencem a esse mercado de luxo. Portanto, eu aí até acho que é uma medida interessante. Tem que ser bem colocada, tem que ser posta em prática como deve de ser. Não sei se vai acontecer, mas... É dia de pagar rendas. Sei quando falar com a minha mãe a seguir este debate, é uma coisa que ele me vai... Mas é isso, Jopa, é isso que é importante perceber. É isso que eu estava a dizer, meu. É importante perceber como é que eles vão aplicar depois os fundos que são gerados através dessa sobretaxa. Era importante. Vou passar à Mariana para responder... Não sei, vamos pensar. Quais é que seriam as consequências, exatamente? É o quê? Falta de investimento no setor de luxo? Precisamente esta questão. Porque é que o Bloco de Esquerda insiste numa taxa que... uma proibição, na verdade. Uma proibição que o Rui Tavares diz que é ilegal no ponto de vista do direito europeu. Na verdade, acho que o Rui acaba
por dar a resposta à própria questão que coloca. Há países da União Europeia que têm esta medida. Mas é preciso mudar os tratados. Malta e Dinamarca têm interrogações para esta medida e é óbvio, quando estamos perante uma crise destas dimensões, há políticas que têm que se adaptar à emergência do momento, têm que se adaptar à urgência do momento. Eu, ontem no debate, ouvi o Rui a falar sobre esta sobretaxa em IMT. Percebi até que seria uma sobretaxa para quem nunca tinha investido em Portugal e, portanto, uma sobretaxa para não residentes, o que em si colocaria a mesma questão do... É assim, Fantasy. O problema da oferta eu acho que é mais no mercado acessível, entre aspas. No mercado de casas de habitação dita normal, não de luxo, percebes? Não acho que exista falta de oferta no mercado de luxo. E se ele quer colocar a sobretaxa no mercado de luxo, não é bem a mesma coisa, percebes? Digo eu. Uma medida para não residentes e não só para residentes, mas o meu principal problema com essa... Mas, Jop, eu acho, no caso da habitação, acho essas propostas da IEL demasiado com base numa suposição do que pode vir a acontecer, estás a perceber? A sobretaxa nem não sei se seria uma medida concreta. Que ela acabe por fazer mas uma vamos ter cá o Bernardo Blanco para falar sobre isso. Distinção entre residentes e não residentes, porque eu acho que é essencial fazê-lo. E é por isso que proponho que seja proibido a venda de casas para quem não quer viver nas casas, portanto, para não residentes. O que me parece... Imagina, isto é uma medida, para mim, absurda. Tipo, proibir a venda de casas a pessoas que não querem viver nas casas. Como assim? É que uma sobretaxa não resolve o problema. Porque um multimilionário de Dubai paga com felicidade uma sobretaxa do... Mas ele já explicou isso, é que ele paga, mas também paga a sobretaxa. E a sobretaxa pode ser alocada para ajudar quem precisa de comprar a casa. IMT para continuar a ter a casa, porque é por isso que essa procura é ilimitada, porque ela é ilimitada no seu valor, 2, 3, 4 milhões, seja o que for, este mercado é sempre possível para multimilionários. É assim, eu percebo, mas não tenho essa visão de vamos matar os ricos todos, ok? Percebo a vossa indignação e é mais fácil pensarem assim, mas esta ideia do vamos proibir estas pessoas de comprarem casas em Portugal, mano, vá lá. Desta dimensão. Não faz, não tem. Depois há uma outra questão, que é o efeito perverso casa. da receita de IMT. A receita de IMT é uma receita municipal que vai diretamente para o município que tem as casas mais caras, portanto cria um incentivo perverso às casas mais caras. É por isso que o Bloco defende um fundo que mutualiza esta receita, acabando com a ligação direta entre quem recebe a receita e quem tem interesse em que as casas sejam mais caras, mas também porque a receita de IMT subiu muito. A receita de IMT subiu 73% nos últimos 2 anos. Nós não temos um problema de receita de IMT. Ela tem subido muito, passou de 392 milhões de euros em 2012 para 1.700 milhões em 2022. Mas isto é normal que tenha acontecido, dado que as casas aumentaram de preço de uma forma estapafúrdia. Não só esta taxa não resolve o problema do acesso do multimilionário ao mercado de luxo, como cria um incentivo perverso entre os municípios que têm casas mais caras e mais receita de IMT, como na verdade a receita de IMT já é gigantesca para a natureza do seu imposto e os ganhos que nós temos de limitar a procura milionária são a única forma até de podermos ter outras limitações no mercado como nós queremos, porque o Rui também defende isso, o LIVRE também defende isso, nomeadamente limites às rendas. Vamos passar a outro tema, temos de falar de jovens e de esperança ou da falta dela. Rui Tavares, Portugal tem hoje a taxa de imigração mais alta da Europa e uma das maiores do mundo. Quase 1 em cada 3 jovens nascidos em Portugal emigraram, sendo que este último ano de 2023 foi o ano com mais saídas. A resposta também passará por fazer o país crescer, porque, obviamente, que estes jovens reivindicam melhores condições de vida e melhores salários. De forma sustentada e robusta, como é que pomos e quais é que são as soluções do LIVRE para colocar Portugal na rota do crescimento? Muito rapidamente, em relação ao tema anterior, só dizer que essa receita deve ser consignada a um fundo de emergência na habitação. Nas segundas, terceiras e quartas casas é uma boa medida do LIVRE e passaram completamente ao lado. Sério, mas eles propuseram isso no programa, foi? Sim, também não me parece desajustado essa ideia, por exemplo. É assim, numa crise de habitação, ter 4 casas é um luxo, vamos ter que ser francos. Percebo, as pessoas têm o direito de investir, claro que sim, mas a prioridade não são pessoas que têm 4 casas, mano. E se as arrendares é igual, vai dar a mesma merda. Desculpem lá, vai dar ao mesmo. Independentemente.
estás a arrendar, mesmo estando a arrendar, compraste uma casa e estás a impedir, se calhar, uma pessoa que precisa de comprar a primeira casa de a comprar. Pá, eu entendo isso, mas, mano, por amor de Deus, não é? Tipo, acho que essas sobretaxas não são assim tão descabidas quanto isso. Isso não vai aumentar as rendas. É pá, pois, possivelmente vai. Não é o que eu digo, não há soluções. É que parece-me que não há soluções lineares. Tipo, não há nada que resolva isto magicamente. Percebem? Não há nada que resolva isto magicamente. Não há mesmo. Tipo, se vocês olharem para isto da forma correta, não há nada. Não há medidas que, tipo, que não afetem ou que não prejudiquem ninguém. É impossível. Pois é, mas é mesmo. Ter um T3 é um luxo. Ainda ontem fui ver um. Eu ontem fui ver um T3, malta, por exemplo. Fui ver um T3 e pá, e o preço é... Foda-se. Mas pronto, o que é que o gajo há de fazer? Existe, porque o livro propôs, neste orçamento para não há nada a 2024, fazer. E desde o dia 1 de janeiro que... Vai lá. Temos de avançar, Rui, É muito só rápido, porque senão que ficamos praticamente sem tempo para irmos a outros temas importantes. Mas 25% do imposto de selo sobre transações imobiliárias vai para... Imagina, essa medida da iniciativa liberal é uma boa medida, mas lá está, é preciso explicar como é que o vão fazer. Agilizar as burocracias como? Que burocracias? O que é que vão fazer? Eles já falaram sobre alguns pontos, mas acho que não foram suficientes. Fundo de emergência na habitação, no nosso cálculo são 100 milhões por ano, servem para fazer, para reforçar a estratégia... Mas ouçam lá, parte de aumentar a oferta é, por exemplo, reparem, o que é que está a lixar a oferta? As licenças, certo? Que demoram imenso tempo, o Jopa apontou aí bem, e a iniciativa liberal propõe acelerar as licenças, ok? A falta os custos dos materiais, certo? Que estão caríssimos e portanto os construtores já nem sentem que podem ou que conseguem construir um prédio e vender as casas a um determinado preço porque vão ter prejuízo. Para além disso, os terrenos em algumas regiões do país estão a valores absurdos, ok? Os terrenos estão altíssimos, portanto se quiserem comprar um terreno, pá, vão dar se for numa zona de Lisboa ou remotamente perto de Lisboa, vão estar a pagar um balúrdio por ele. Eu vejo aqui em Casal de Câmara os terrenos estão a 100 mil euros, 120 mil. Em 2012, 2011 estavam tipo a 20 mil. Menos 100 mil euros. Portanto, só isso vai encarecer as casas. Mais, mão de obra. Mão de obra disparou. Mão de obra, se calhar um gajo que vocês contratavam por, sei lá, 50 euros a hora ou ao dia, ou sei lá, hoje em dia está a 120, 130, 140. Portanto, pá, não sei, meu, tudo isto encarece. Portanto, o que é que vocês vão fazer nesses casos? Vão obrigar a malta, os técnicos, a cobrarem menos? Vão obrigar a malta a vender os terrenos mais baratos? O que é que se vai fazer? E quem é que está a vender os terrenos? Grandes fundos? Não, os velhinhos que até nem se querem foder os jovens. Mano, os velhinhos vendem os terrenos a esses preços porque lhes dizem que o terreno sai. E sai. Eu posso julgar uma pessoa que quer vender um terreno a 120 mil euros, há mercado para ele? Claro que não. Foda-se, o terreno é da pessoa, a pessoa quer o máximo dinheiro por ele. Faz todo o sentido. Isso, por amor de Deus. Alguma vez alguém vai vender uma coisa mais barata a pensar, ai, os jovens, pá. Os jovens que vão querer comprar. Nacional de Integração das Pessoas Sem Abrigo, mas as câmaras municipais, e aí sim através do IMT, podem usar, por exemplo, para combater a descaracterização dos bairros. Isso leva-nos a esta pergunta. Ao crescimento da economia. O crescimento da economia por si só, se não for aliado a uma melhoria da qualidade de vida, a uma sustentabilidade do nosso país e a podermos, com o dinamismo que alguns têm e a quem devemos dar asas, assegurar a dignidade de todos, é um crescimento apenas pelo crescimento. E esse nós achamos que não é interessante. O que nós sabemos é que os jovens que saem de Portugal, eles saem menos do que saíram no tempo da Troika. Também a realidade é que tu estás no teu direito. Imagina, teres 3 ou 4 casas, pá, não é uma prioridade, percebes? Neste momento no país. Pessoas têm 3 ou 4 casas e não estão a usar 3 das 4 que têm. Estão neste caso, a criar o problema. A malta que tem terrenos, tipo, tu não vais viver para um terreno. Percebes? Não vais viver para um terreno. Queres fazer o quê? Tabelar os preços? Não há nada a fazer. As pessoas que têm 3, 4 casas também têm direito a as vender. Não há nada a fazer, meu. Que se diga, e a direita nunca o diz,
E saem. Ainda que neste último ano batemos um número recorde, em 2023. Saíam muito mais durante o tempo da Troika. Mas não há nada a imigração portuguesa, emigração e reemigração, gente que já tinha estado lá fora, que voltou, às vezes aposentada e que depois voltou a sair, no tempo da Troika teve, quer dizer, a níveis que só comparáveis com os do tempo da Guerra Colonial. Mas é algo que ainda se mantém. A verdade é essa. É verdade. E há cada vez mais jovens a quererem sair. A minha pergunta era muito concreta. Porquê? Soluções para pôr o país a crescer. Geraldo, imagina, isto é uma discussão, estamos aqui a discutir medidas para o país e tu vais-me perguntar se eu acho que a Mariana Mortágua é bonita, bro. Devolvam, que no fundo deem perspectivas aos jovens de terem melhores salários e melhores condições de vida. Temos que entender o porquê. Um deles é evidente, os melhores salários. Nós vivemos num espaço de liberdade de circulação na União Europeia do qual nós somos adeptos e que permite aos jovens que não tenham que esperar porque os políticos do nosso país venham paulatinamente a fazer convergir o país com a média da União Europeia. E eles podem, mudando de país na União Europeia, passar para a vanguarda da União Europeia. E, portanto, Portugal tem que sair do paradigma em que jogar para o empate era bom, é da anterior geração de políticos em Portugal, e temos que passar nesta nova geração que existe hoje em dia para um paradigma no qual Portugal pode estar na vanguarda da União Europeia em vários setores. São na transição energética, na ecologia, na defesa da biodiversidade, no restauro da natureza, na educação, na ciência, na construção em Portugal daquilo que pode ser uma plataforma para uma elite de serviço europeia e atlântica que sim paga bem, salários mais altos, mas não só. As pessoas vão à procura de qualidade de vida e, portanto, excelentes serviços públicos. Acho que à esquerda estamos de acordo que não devemos recuar um milímetro no Estado Social e devemos inovar no Estado Social. Espero que venhamos a falar disso. E vão à procura de uma coisa também. Sair da ansiedade, da angústia permanente em que os seus pais viveram e os jovens vivem quando estão em Portugal, com o fim do mês, com a privação material, ou seja, portanto, com um objetivo que tem que voltar. A preocupação não é tanto. Aquilo que me chateia neste discurso de esquerda é que normalmente, ou seja, eu ouço-os dizer estas coisas e fico do género assim, eles têm preocupações em relação ao estado do país. Mas depois, ou seja, tivemos um governo de 8 anos de maioria absoluta de esquerda que a única coisa que fez foi perpetuar estes problemas. Portanto, como é que estes partidos acham que eu posso ter confiança para sequer dar o meu voto ao Partido Socialista? Se eles estão prontinhos para se aliarem ao Partido Socialista para estarem no poder, como é que eles podem achar que alguém vai ter confiança para votar neles? É isso que me dá muito que pensar, sinceramente. O crescimento em si da economia, mas é tudo o a nossa preocupação fundamental Passos, deve ser erradicar a pobreza como fenómeno estrutural no nosso país. Não fizeram nada para resolver este problema. Este problema da habitação, se houve alguma coisa, agravou-se muito com o governo do PS, mas mesmo muito. Esse é o grande desígnio. Se eu acho que o PS é inteiramente responsável por isso, não. Claro que não. Mas também quer dizer... Vamos passar à Mariana Mortágua. Soluções para pôr Portugal a crescer de forma mais sustentada. Bom, enfim, isso é a pergunta para todo... Sustentada. Para a Mariana Mortágua, soluções para pôr Portugal a crescer de forma mais sustentada. Bom, enfim, isso é a pergunta para todo... Eu deixo ficar aqui o programa eleitoral do Bloco. É algo que é um discurso mais da direita e a direita muitas vezes acusa os partidos de esquerda de não se preocuparem com o crescimento económico do país. Só que a direita não sabe como é que se faz crescimento económico. A direita acha que se diminui o IRC, a economia cresce e, portanto, está sempre isenta de ter um debate sério sobre quais são as prioridades, que setores é que se desenvolvem, como é que se aumenta salários. Daí que eu esteja a colocar essa questão a dois representantes da esquerda. Sim, eu só quero complementar uma coisa que o Rui dizia com toda a razão. Durante os 4 anos da Troika, na verdade, saíram mais de 100 mil pessoas do país. Estamos a falar de partidos que têm economistas quase como ponto central. Mas o Bloco diz que eles não sabem como é que se faz. Em 2022 eram 60 mil. Sai demasiada gente do país. Só enfermeiros no último ano, mais de 1 milhar, pôs pedidos, 1.700 fizeram pedidos para sair do país. O que quer dizer que Portugal é incapaz de reter gente qualificada e gente que faz falta ao SNS e aos serviços públicos. Como é que isto se combate? Em primeiro lugar, com melhores salários. Os salários não sobem por milagre nem por decreto. O salário mínimo sim, e temos uma convergência sobre o valor até e o percurso para o aumento do salário mínimo. A partir daí é preciso um trabalho de combate à precariedade, de reforço de contratação coletiva, de combate à exploração, por exemplo, no trabalho por turnos. O aumento salarial depende de regras laborais. Quanto mais precariedade há... Quando perguntam ao Bloco quanto é que custam as medidas que propõem, nunca vejo a malta do Bloco a esclarecer. Era uma coisa que eu gostava de ver.
Até porque ninguém lhes faz essas perguntas já. Ainda não vi ninguém a fazer essas perguntas ao Bloco. Quanto mais competição, corrida para o fundo A, mais difícil é subir salários. E isso explica porque é que hoje jovens têm um salário de 1.000 euros. É porque, na verdade, as leis o permitem, a economia o permite. A habitação é uma questão essencial. Alguém com 1.000 euros que paga uma renda de 900 não consegue ficar no país. E, portanto, falamos de salários, falamos de habitação, falamos de investimento em áreas cruciais, eu acho que, e de política social direcionada e capaz de resolver o problema da pobreza, como os apoios sociais, aliás, também convergentes. E aqui entramos em mais uma medida que, neste caso, um desacordo, porque já ontem no debate isto foi trazido e o LIVRE tem no seu programa um projeto piloto com vista à implementação faseada do rendimento básico incondicional. Este rendimento básico incondicional, como nós sabemos, ele tem duas características. Ele é universal e ele é incondicional. E aquilo que percebo e que está escrito no programa do LIVRE é um projeto piloto com vista à implementação, ainda que faseada. Ora, a implementação do RBI para ser universal como o seu próprio conceito e nome existe, mesmo que se fosse uma prestação de... Vai beneficiar os ricos. Querem ver? 200 euros por pessoa e para ser universal estaríamos a falar de 28 mil milhões de euros, que é mais do que são as contribuições para a segurança social ou a política social. Acho que era importante esclarecer esta questão, porque há um conflito à partida entre o rendimento básico universal e o seu custo e os seus gastos para ser universal e incondicional. Eu sei que é um projeto piloto que o LIVRE defende, mas... Oh, mano, por amor de Deus. Ó Geraldo, mano, tu já disseste tantas parvoíces, mano, desde que cá estás, que eu não sei. Eu por acaso não consigo olhar para o Rui Tavares como primeiro-ministro corrupto e cabrão. Parece um homenzinho querido carequinha. Oh, mano, olha, isto pá, eu não sei. É um projeto piloto com vista à implementação. E... Pá, JTM, claro que sim, mano. Se tu acreditas que é uma solução para o país, eu acho que sim, meu. Acho que sim. Eu acho que as pessoas se deixam muito prender no conceito de o voto útil. Eu tenho que votar de forma útil. Ou seja, man, o ser humano tem uma cena de querer se encaixar em coisas, mano, que é demais. Pá, ouçam, se vocês acreditam que um partido sem representação parlamentar vai ser uma solução para o país, mano, votem neles. Mesmo que eles não tenham representação parlamentar, mesmo que fiquem de fora, pá, pelo menos fazem o partido crescer. Pelo menos fazem as vossas ideias crescer. Pá, isso é que é importante, meu. Isso é que é importante. É pá, já há tanta abstenção. Porquê que seria errado e porquê que seria condenável vocês votarem num partido em que realmente acreditam? Se o partido está lá, pá, por amor de Deus, meu. Acho difícil de compreender porque é que se faz um projeto piloto de uma coisa que não se pretende implementar ou fazer. Vamos passar ao Rui Tavares para responder. E fazendo tem custos que são incomportáveis com o Estado Social. Disse que o ano passado, 2023 tinha sido o ano de recorde e que, na verdade, queria ter dito 2013. Fica essa a minha correção. Acho que foi 120 mil pessoas. Exatamente. Rui Tavares, de facto foi este um assunto que marcou a candidatura, a sua candidatura há 2 anos, mas pedi então que respondesse à Mariana Mortágua. Mas está esclarecido e já estava esclarecido nessa altura. Porquê é que o LIVRE quer saber mais? Porque o conhecimento em si é um valor. E eu vejo muita gente à esquerda... Epá, reparem, é aquilo que eu estou a dizer. É precisamente o contrário disso. Ou seja, votar LIVRE e PS na prática é a mesma coisa. Não é, caramba, não é a mesma coisa. Porque vocês estão a votar em ideias diferentes, independentemente deles formarem governos juntos. Percebem? Porque estar a votar no LIVRE, vocês estão a promulgar as ideias do LIVRE. Se vocês querem ver representadas as ideias do LIVRE, o LIVRE há de dialogar com o PS e há de se coordenar para algumas das ideias do LIVRE, pelo menos, estarem presentes naquilo que vai ser o programa e no orçamento de Estado e no resto. Certo? Pá, eu acho que é importante vocês votarem em quem realmente acreditam. O resto é cagativo. O resto é cagativo. Os resultados eleitorais preocupam-se com isso depois. Pá. Agora, eu pessoalmente prefiro votar em quem eu acredito e em quem eu acho genuinamente que vai mudar o país, e mesmo que o meu partido ou o partido em que eu vote seja prejudicado ou perca, ou seja o que for, eu vou ficar satisfeito porque pelo menos eu como cidadão, pá, tomei a decisão certa, ou pelo menos aquela que eu achei que era certa. Pá, é só isso, meu.
Sim, pá, certo, Fantasy, eu percebo o que estás a dizer, mas é isto, a malta tem que se focar, meu. Como à direita, Pá, que tem muitas certezas sobre... Esta ideia de que temos todos juntos que ir dar as mãos e votar nos mesmos para fazer o PS sair do governo, pá, isso é estúpido, ok? É estúpido essa ideia, é parva, não faz sentido, ok? Pá, não queiram armar-se em tipo salvadores da pátria e acharem que vocês vão fazer parte de uma solução que vai tirar o PS, que não sei o quê. Pá, porque olhem, meus amigos, querem que eu vos diga a minha opinião sincera? O país está tão na merda que eu também tenho sérias dúvidas que quem vá para lá a seguir vai conseguir mudar a merdonga toda que foi feita em 4 anos. Duvido, ok? E acho que os problemas que temos hoje vão continuar a agravar-se eventualmente. Portanto, jovens, votem em quem vocês acham genuinamente que pode ser uma solução a longo prazo. O resto, pá, é o que é. Rendimento básico incondicional. Uns porque acham indesejável, um instrumento que erradicaria a pobreza, outros certamente não é o caso da Mariana, porque têm questões sobre enfim, a implementação dele com fontes de rendimento, outros ainda porque acham que isto vem destruir certas outras provisões do Estado Social. E portanto estamos assim um bocadinho na... Certo, mesmo, mas é o que eu estou a dizer, ou seja, quem acha, porque há pessoas que acham isto, há pessoas genuinamente que acham que votarem num partido agora vai fazer com que o país amanhã mude radicalmente. As coisas mudam todas de repente, só porque há outro governo de direita que assume. Não vai acontecer. Portanto, mais vale vocês votarem em quem realmente acham que vai a longo prazo fazer a diferença, fazer esse partido crescer, fazer as vossas ideias serem mais representadas no Parlamento. Pá, vocês são um gajo, certo? Ou uma gaja. Pá, pode ser que mais pessoas comecem a identificarem-se, comecem a achar que aquele partido merece e comecem a colocá-lo no local onde ele merece estar. É importante, meu. É importante. Numa discussão... Pá, malta, vocês não têm que dar a mim o mesmo chá que eu vos estou a dar. Então se eu estou a dizer que nada vai mudar em 4 anos, vocês estão a dizer, Chima, nada vai mudar em 4 anos. Então, mas é isso que eu estou a dizer, caramba. Como é lógico. Porra, claro que não vai mudar em 4 anos. Estou-vos a dizer isso e vocês estão-me a devolver aquilo que eu vos estou a dizer a vocês. Então, faz lembrar um bocadinho as discussões sobre... É isso que eu estou a dizer. Eu, para mim, acho mais válido vocês votarem num partido em que realmente acreditam do que estar a votar num coletivo ou alguém dizer votem na AD, que a AD é que vai ser a solução a longo prazo. E vocês não acreditarem em metade das medidas da AD ou olharem para o programa eleitoral e não se identificarem com metade, mas irem votar na mesma porque ouvem XYZ a dizerem que sim. Pá, é estúpido. Isso para mim é estúpido. A gravidade antes do Copérnico. Quer dizer, e o que o livro diz é, experimente-se. 20 a 30 milhões de euros e, portanto... ordens de magnitude abaixo do que aquilo que a Mariana disse, e eu sei que a Mariana frisou que era um projeto piloto, foi o que propusemos no Orçamento de Estado, que pode ser testado em 2 comunidades portuguesas, uma do interior, outra numa área metropolitana, uma numa ilha de um dos nossos arquipélagos ou onde quer que seja, e que nos permite saber o quê? Permite-nos saber aquilo que, por exemplo, no teste que foi feito na Finlândia, deu para perceber, que é entre RSI e RBI, as pessoas que tinham RSI procuravam menos trabalho, menos emprego, porque tinham medo da guilhotina de deixar de receber aquele rendimento. E com o RBI, como essa guilhotina não existia, era um incentivo à procura de trabalho, exatamente ao contrário do que diz a direita. Por outro lado, permite-nos resolver muitos problemas administrativos, porque, na verdade, nos últimos anos nós temos feito rendimentos básicos e incondicionais, nós no mundo, de emergência, ou ad hoc, ou pontuais, ou transferências diretas para as contas bancárias das pessoas. Aliás, isso aconteceu em Portugal. E deparamos com... Os 1000 euros, 50 euros do Costa. Com problemas de implementação, que têm a ver com pessoas que não deviam receber, recebem, pessoas que recebem 2 vezes, pessoas que não têm conta bancária e que precisam de receber por vale postal, que aliás é uma luta do Bloco e correta, bem feita, porque nem toda a gente tem conta bancária em Portugal. E, portanto, tal como na semana de 4 dias, em que achamos muito importante testar antes de implementar, e aí também há uma diferença porque o livro propunha e propôs a semana de 4 dias e fez-se o projeto piloto, e se bem entendo, o Bloco quer passar para a implementação legal, quer legislar a semana de 4 dias, e aquilo que o livro diz é que precisamos antes de alargar o projeto. Nós fizemos semana de 4 dias com 1000 trabalhadores de 40 empresas. Mas vocês estão à espera que 2 partidos que tenham a mesma linha ideológica vão ter um debate super aceso com troca de galhardetes?
E eu acho este debate importante. Isto é um debate que é importante. Eles acabam por explicar, olha, nestes debates acaba por se explicar mais as medidas e eu perceber mais o que é que cada um defende do que no debate entre o Chega e outro partido qualquer em que estão todos aos gritos uns por cima dos outros e eu não consigo entender nada do que eles estão a dizer. E são ataques pessoais. Estes debates, para mim, são os debates. Estes é que são, pelo menos aqui eu estou a perceber o que é dito. Muito mais explicativo. Pá, já vi o Rui Tavares a apresentar uma data de medidas e justificação para essas medidas que ainda não tinha visto até anteriormente. Portanto, porra, mais debates assim. Os resultados são fantásticos. Nossa, vocês vêm ver debates à procura do Big Brother? Mano, é pá, porra, vão ver o Big Brother então. Deixem de ver política. Menos ansiedade, menos distúrbios do sono. Fazem melhor conciliação com a vida quero só comentar familiar. essa questão, porque mas o que nós queremos é alargar o teste a milhões e... Pá, tem sido uma absoluta desilusão. Eu não sei quem é que se desiludiu com o Chega, mas eu não fui de certeza. Que eu desde o início já sabia como é que partilham esta medida da semana de 4 dias. Aliás, partilhamos a semana de 4 dias, aliás, a redução de tempo de trabalho é uma das formas de fixar jovens em Portugal. Por falta de previsão. E isso é o que dizem... É uma das coisas que as pessoas procuram. É o que nós sabemos, os procuram. Mas é possível e aplicável a todos os setores? Bom, acho que... Para já temos que ver quais são os fatores. Falta de mão de obra, mesmo a administração pública, as empresas já que tem fizeram, tanta falta de pessoas. Todos os dados sobre a semana de 4 dias mostram que a produtividade aumenta, que é possível ter resposta dos serviços, que há uma adaptação. Mas isso porquê? Porque isso gera audiência. Percebes? Isso gera audiência aos canais. Claro que os comentadores ficam tristes por não ter havido debate aceso. Porque eles gostam é dessa merda, claramente. Eles gostam disso, gostam de discutir essas polémicas. Claro que no final, num debate aceso, surgem muito mais fact-checkings, muito mais... Porque lá está, as pessoas perdem um bocado as estribeiras e começam a... O Ventura é o que faz os piores debates, é o que ganha mais com os debates, porque a estratégia que ele usa é a que faz os seus defensores acharem que ganhou. Epá, a realidade é esta, ouçam, isto é assustador a este ponto, ok? Eu abro o TikTok e vejo segmentos dos debates com intervenções do André Ventura e mal está a ir lá escrever... Que imaginem, não há nem sequer. Se fossem perguntar a cada uma daquelas pessoas o que é que está escrito no programa eleitoral de um partido qualquer, até do seu próprio partido, naquele em que eles querem votar, eles não vos sabem dizer, não sabem. E vi um dos top comments de um desses TikToks, era uma miúda a perguntar: quando é que são as votações? Muito obrigado por saber. Pá! Reparem bem! Quando é que são as votações? Obrigado, Noites, obrigado. Pá, a malta acha genuinamente que isto é uma brincadeira. Isto, alguns putos... Epá, mas eu também não os posso culpar, porque eu com 18, 19 também não sabia lá. Também não sabia nada. Portanto, isto é... Eu quando vejo, por exemplo, partidos como o Livre a proporem que se coloque ou que se faça a idade legal de voto ser os 16, eu ainda arregalo mais os olhos. Porque como é que se vai pôr putos... Os putos de 18 já nem sabem em quem é que estão a votar. Como deve ser. Como 16. Como 16. Pá, primeiro porque, reparem, nessas idades, epá, não é por mal, eu até acredito que haja malta de 18 anos muito informada e que tenha curiosidade e queira saber, ok? Até acredito. Mas reparem, por regra geral, um chaval de 18 anos, pá, mano, está ainda com as hormonas aos saltos. E a malta com hormonas aos saltos, nestas alturas de adolescência, pré-adulthood, estão a ver? Têm muito mais a tendência de se colocar em grupinhos e de se encaixar. Aliás, isto é uma coisa que é inerente ao ser humano. O ser humano, desde o início dos tempos, desde o início da espécie humana, que sempre teve necessidade de se colocar em caixas, ok? Pá, já desde o início do homem primitivo, em que um grupo ia caçar, o outro ficava a guardar o campo, as mulheres ficavam a tratar das crianças e a fabricar ferramentas. O ser humano, tem desde os seus primórdios uma necessidade bué grande de se colocar em caixinhas. E se vocês vão de reparar que os putos também têm essa necessidade. E é normal, não é uma crítica, atenção. É normal, eu também fiz parte disso. É normal que as pessoas tenham essa cena. Ou seja, isso é quase um instinto primordial nosso de nos queremos encaixar, ok? E portanto, os putos têm muito mais aquela cena de, se alguém lhes diz, olha, vamos todos votar no Chega porque o Chega que é bacano, os putos vão dizer, vamos, porque eu quero estar nesse grupo de pessoas que votam no Chega porque somos fixe. E isto funciona como todos, com o Bloco de Esquerda igual.
Há putos que votam no Bloco sem saber o que é que estão a votar, porque os amigos votam no Bloco e é fixe votar no Bloco. Pá, isto para mim é do mais perigoso que existe. Porque se uma pessoa vier ter comigo e me disser eu vou votar no Bloco de Esquerda porque concordo com estas medidas que a Mariana propõe em relação às rendas, com isto e com aquilo, eu digo sim senhor, pá, sim senhor, parece-me plausível. Embora eu não concorde, parece-me plausível. Acho que tens um voto informado. Se uma pessoa me disser vou votar no Chega porque eles defendem que se deva taxar as gasolineiras, que se deva acabar com não sei quê, que se deva fazer isto em relação aos polícias, é pá, mano, ok, é um voto informado. Ouviste o que o Chega disse e quiseste votar. Tudo bem. Agora, malta que vai votar só porque sim, em grupinhos, porque é fixe irmos todos votar no mesmo, é pá, aí já não... Eu percebo porque é que acontece, porque são putos e não têm ainda maturidade para conseguir fugir a este instinto primordial, mas isto é o maior perigo de sempre. É muito perigoso isto, mesmo. É isto que faz, se vocês repararem, é isto que faz a inação dos partidos políticos em relação ao digital, que é gritante hoje em dia. Eu já me fartei, pá, eu não sei se vou ter que ser eu o porta-bandeira desta merda e andar a chatear toda a gente com isto, mas eu já perdi a conta à quantidade de vezes que eu disse que é extremamente importante os partidos políticos abrirem a porra dos olhos e perceberem que o digital é o maior veículo de comunicação para chegarem aos jovens hoje em dia. Não há a regra geral, claro que pode haver exceções, mas a regra geral dos jovens não consome conteúdo televisivo, não lê jornais, não vê notícias online. Os putos papam TikToks, papam YouTube. É isso que os putos veem. Querem chegar aos putos, metam-se nessas plataformas. É assim tão complicado de perceber? Arranjem uma pessoa competente. Pá, que não faltam para aí é malta que trata disso. Não falta para aí é gestores de redes sociais. Pá, por amor de Deus, é só arranjar gente competente nos partidos que faça esse trabalho. E se calhar as ideias possam melhor para os jovens do que aquilo que acontece hoje, que é, bora para o TikTok, fazemos um TikTok a fazer danças e a dizer que vamos expulsar os paquistaneses todos, e os putos, realmente bacana. Pronto, e é isto. Pá, porra, por amor de Deus, é tão fácil de perceber isto que eu não sei como é que ainda ninguém chegou a esta conclusão. Ou pelo menos, aliás, eu vejo que gente dentro dos partidos já chegou a esta conclusão. Tivemos cá o Francisco Palperi no outro dia, do LIVRE, e ele próprio faz esse forcing no LIVRE, mas custa-me, como é que há resistência na parte dentro dos partidos para esta ideia? É estranho. Como é que é possível? Não percebo. Que ainda não abriram a pestana. Acho que vão abrir a pestana depois destas eleições, quando perceberem o crescimento que o Chega está a ter nas camadas jovens, que já se está a ver com sondagens, mas depois das eleições é que se vai ver mesmo o crescimento que... Eu por acaso gostava de ter acesso às estatísticas e ver quantos putos de 18 anos é que vão votar no Chega. E quantos votaram em 2022 e quantos é que vão votar em 2024. Quero mesmo ver. Pá, quero mesmo ver. Só para ver se esta malta abre a pestana. Era só para ver. Que eu até acho que, por exemplo, que há muita malta mais velha que consome YouTube que também vai votar no Chega com base naquilo que vê no YouTube. Acontece. Sim, seja para que lado for. Eu dei o Chega como exemplo porque é um exemplo de um partido que está super forte no digital. Aliás, tem um monopólio do digital quase neste momento. Em relação a todos os outros. Pois, mas isso é uma sondagem, Fantasy. Uma sondagem não revela o bolo total. E eu queria, mais tarde, depois das legislativas, quando se tivesse dados concretos com estudos feitos, aí queria perceber. E já há experiências sobre isso e, portanto, tudo nos diz que devem ser alargados e devemos caminhar para aí. Mas eu queria só voltar ao RBI por uma razão simples. Muito rapidamente, porque há mais um tema que temos que discutir e estamos a ficar sem tempo. Porque estamos a falar sobre um apoio social e a forma como ele é atribuído, totalmente de acordo. Acho que o Bloco também defende uma reformulação dos apoios sociais. Outra coisa... No YouTube, André. No TikTok, não, meu. No YouTube, sim. No TikTok, não, meu. Eles sabem em que redes é que têm que estar. E sabem o que é que têm que fazer. O mais preocupante é isso. Eu não vejo, por exemplo, aquilo que foi feito no Facebook, que eu vi ser feito ao longo do ano passado, no Facebook, querem partilharem-se páginas do partido, que eu nem sei se são oficiais ou não, nas páginas do partido, de filiais de Viseu, de Leiria, a partilharem notícias que eram falsas, literalmente, aquela notícia nem existia, era um layout falsificado do site da Renascença, com um texto que alguém escreveu, a ser partilhado por páginas do partido, de filiais de Viseu, Leiria, não sei o quê. Fizeram isso no Facebook, porque sabem que no Facebook os velhos incendeiam no Facebook. Hoje em dia só os velhos é que usam Facebook
a incendiar constantemente aquilo tudo. Portanto, eles sabem exatamente o que é que têm que fazer em cada rede social. Eu não os vejo a fazer isto no Twitter, por exemplo. Não vejo, porque eram rapidamente desmontados. Rapidamente. Mas não fazem isso lá. Onde reparar. Lá não fazem. Ou seja, eles têm uma estratégia de comunicação, pá, que quem está por trás disto está a um nível... A pessoa claramente sabe o que é que tem que fazer. Claramente. Quem está por trás da comunicação do Chega sabe muito bem o que é que está a fazer. Muito bem. Pá, e sinceramente, está a fazer, em termos... Olhando para isso de forma profissional, está a fazer um trabalho do caralho. Mesmo. Pá, está mesmo. Mas pronto. Diferente é falar no rendimento básico universal. E o rendimento básico universal é universal e é... Nada a ver, Igor. Olha, se percebeste isso com aquilo que eu estou a dizer até agora, meu amigo, não tens salvação. Pá, vou-te dizer. Se a conclusão a que tu chegaste é que eu estou a dizer que mais vale votar nos mesmos, está errado. Não é isso que eu estou a dizer. Aquilo que eu tenho estado a dizer até aqui é que deves votar conscientemente nas pessoas que tu achas que realmente... Nas pessoas não. No partido que realmente tu achas que representa as tuas ideias. É isso que eu estou a dizer até aqui. Já disse isso para aí umas 200 vezes. Se não conseguiste perceber, pá, mano, olha, pronto, também não te consigo. Também não te consigo explicar de outra maneira. Condicional, mas é universal. E há 5 anos que o LIVRE apresenta isto nos seus programas. Mas, pá, eu já vos disse, torna-se um bocadinho estranho que o apresente sem assumir se é para ser universal ou não, porque senão não é rendimento básico. Estamos na reta final mesmo. Este tema eu agora vou ter que começar com a Mariana para depois fecharmos o debate com o Rui Tavares. A Europa confronta-se nesta altura com uma guerra nas suas fronteiras, quase há 2 anos, e com uma situação internacional particularmente tensa. O Bloco de Esquerda está disposto a discutir nos orçamentos um significativo reforço do orçamento da despesa de defesa face às obrigações de Portugal em relação à NATO e também ao risco global de guerra, ou continua a defender a ideia de que Portugal deve sair da NATO porque a Aliança Atlântica, na opinião do Bloco, e agora estou a citar o que diz o seu programa, promove estratégias de tensão em todo o mundo? Bom... Em primeiro lugar, para acabar só a frase anterior, a divisão era entre o apoio social ou um rendimento universal. Acho que devemos distingui-lo para não criar ilusões que depois sabemos que não podem ser concretizadas porque não são suportáveis do ponto de vista financeiro. Relativamente à NATO, e para não fugir da questão, em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda apoia a autodeterminação dos povos, tal como a Constituição o diz, e por isso apoiámos a Ucrânia, o direito à defesa da Ucrânia desde o primeiro momento, e apoiámos o apoio à Ucrânia e o apoio à defesa da Ucrânia, e que isso não esteja em causa. Eu acho que isso nunca foi uma polémica com o Bloco. Relativamente à NATO, sabemos o contexto histórico. A decisão de entrada da NATO foi uma decisão da ditadura portuguesa de Salazar. A Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 7º, defende a dissolução dos blocos militares. Neste momento, a NATO Mas à luz do que está a acontecer, não considera que a NATO ganhou uma nova relevância? Não, é óbvio que a NATO estava, como dizia o Presidente Macron, em morte cerebral, surge depois da guerra da Ucrânia e da invasão de Putin de uma outra forma. Mas isso não apaga o que diz a Constituição da República Portuguesa, não apaga a posição histórica do Bloco. Mas ainda assim, só para que fique claro, já estamos mesmo na reta final, o Bloco de Esquerda continua a defender a saída de Portugal da NATO. Imaginem, pronto, é isso. Apoiar a saída da NATO com base... Eu sinceramente, esta questão da NATO é uma questão demasiado complicada para ser respondida assim, mas... Há pouco a Rosa perguntou-me porque é que eu trazia a Constituição da República Portuguesa. Olha para ela. É exatamente... Eu também tenho ali. Não sei se tem a Constituição. Tenho. Mas a dela é de 2004. A minha já é antiga. A minha é de 2014, Mariana. Essa é a versão de 2020. Também tem cá a Constituição. Vamos buscar a Constituição. Para ver. Por isso, porque é precisamente o que diz a Constituição da República Portuguesa, que aliás há um processo de revisão constitucional em curso. O LIVRE não propôs alterar este artigo que pretende acabar com os blocos militares e nós queremos trabalhar para a paz. Sempre foi essa a nossa posição e continua a ser. Eu assino a Constituição. Bem, concorda com a ideia de que é preciso reforçar a despesa para a defesa? Também vou fazer uma repescagem rápida de uma ideia muito concreta. Sem tempo, a maneira de alargar a semana de 4 dias é aproveitar em 2026 e 2028 que temos a possibilidade de, apenas com um rearranjo cirúrgico de feriados, ter um trimestre inteiro de semanas de 4 dias que podem ser para toda a gente que queira voluntariamente tê-las e aí tirar as nossas conclusões.
Bem, a NATO, vamos lá ver o que é que acontece nos Estados Unidos no fim deste ano. Ou seja, ainda é capaz de se autodissolver antes de que façamos outro processo de revisão constitucional. A questão está muito mais na União Europeia, que é fazer o debate muito difícil da construção de uma comunidade europeia de defesa e de utilizar os artigos do Tratado da União Europeia, do Tratado de Lisboa, que já permitem à União Europeia ter políticas de cooperação em matéria de defesa. Porque vamos ser sinceros. Portugal tem uma posição histórica de ficar neutro em todos os conflitos. E eu, sinceramente, nem vejo que isso seja mau. Honestamente. Não vejo mesmo que isso seja mau. De alguma forma, sempre salvaguardamos o nosso povo face a guerras. Pá, pronto, depois também lá está. Guerras que eram necessárias ser combatidas, nós ficámos a leste. Ajudámos assim de forma estratégica. Dizendo, olha, mete aí os aviões. Sim, podes estacionar aí os aviões se quiseres. Mas mandar tropas, não sei se queremos. A União Europeia não é um bloco político-militar. A União Europeia é muito mais do que isso. E o projeto europeu, ele deve... Sim, as coloniais que eram as nossas, não é? Avançar para que a Europa tenha autonomia estratégica. Sim, participaste, mas qual foi a relevância de Portugal na Primeira Guerra Mundial, André? Mandaste tropas para lá, certo? Claro que sim, mas... E aí, de facto, é que me parece que há aqui uma questão muito importante. Se nós deixarmos o debate da Europa apenas ser feito pelos partidos do Centrão, se nós desistirmos da Europa, então aí os Macrons vão dominar. Agora, nós no livro consideramos que a esquerda não pode deixar de ter sobre a Europa uma visão de futuro, da sua democratização, da sua refundação, incluindo nos debates difíceis, e um deles é a Europa tem que ter a sua cooperação em defesa. Acabamos com um acordo. Mariana Mortágua, Rui Tavares, obrigada aos dois. Amanhã vão debater aqui na SIC Notícias, Iniciativa Liberal e PAN, a partir das 6 da tarde. Boa tarde. Está bem, sim senhor. Pronto, olha, foi um debate civilizado. Como sempre. Sim senhor. Mas eu parei de gravar isto. Olha, que estúpido. Vou ter que ir fazer o corte no VOD. Parvoíce. Pronto, sim senhor. Acabámos com um acordo.